Olá pessoal do sexto ano, então vamos aqui para a segunda aula da primeira semana do terceiro bimestre. Então, como a gente combinou, vocês já responderam a questão 2 e 1, e agora a gente vai responder a questão 3 e 4, que fala um pouco da escrita e a questão da pré-dinastia e o período faraônico, né pessoal? Então vamos aqui direto para o material de apoio, para a gente dar uma olhada. Então, tá aqui pessoal, vamos lá em cima. O Egito Antigo. Então, retomando o que a gente tinha parado na última aula, que a gente falou um pouco da organização do povo egito e da religião no sentido da mumificação. A gente falou um pouquinho os processos, falou um pouco como que a região geográfica, né, a importância do Nilo. Então hoje a gente vai falar um pouco, vai retomar isso e dar sequência. Então o Egito Antigo desenvolveu-se às margens do rio Nilo, como a gente viu, no nordeste da África, então fica na África, não pode esquecer disso, nas regiões chamadas de vales férteis, em virtude dos compostos orgânicos presentes nas terras próximas ao rio Nilo. Então, pessoal, ali era uma região que dava para plantar, então ali por isso é chamado de fértil, então era importante a localização para a sobrevivência do povo egito, né? Do Egito. A antiga civilização egípcia fez-se presente no seio das grandes civilizações que desenvolveram na Europa, no Oriente Médio e na Península Arábica. Pessoal, o Egito ele está ali na ponta da África, tem ali o Mar Mediterrâneo, já chega na Europa, e o Mar Vermelho, que é um estreito assim, é mais estreito, chega na Ásia. Então o Egito ele fica numa região que é muito próxima dos outros dois continentes, então isso facilitava o contato, né, pessoal? Daí são vários relatos de povos antigos sobre o Egito, desde os hebreus, fenícios até gregos e romanos, como a gente vai ver. Pessoal, as pirâmides, então assim, é muito interessante, a gente falou um pouquinho da mumificação, então assim, a gente vai falar rapidamente das pirâmides. As pirâmides, né, do Vale de Gizé, que são as mais famosas, né, que é próximo ali da cidade do Cairo, e os erígrafos, ou escrita hieroglífica, né, são até os dias de hoje exaustivamente estudados por especialistas, né. Então, pessoal, tanto as pirâmides como as escritas, a escrita hieroglífica, ela é um material muito importante para os historiadores, para os arqueólogos, para o pessoal que trabalha com arqueologia, né, arqueólogos, porque é ali que a gente tem os vestígios deixados por esse povo, tá bom, pessoal? Então, assim que a gente descobre a questão da sociedade, religião, manifestações culturais, enfim. Então é dessa forma que a gente descobre. As pirâmides perpassaram por muitos momentos históricos. Mais recentemente, né, mais ou menos na Idade Moderna, pelos anos de 1800, com a Batalha de Napoleão Bonaparte, travada próxima a eles nos fins do século XVIII. No fim do século XVIII, já adentrando um pouquinho no XIX, quando Napoleão saqueou várias peças do Egito, pessoal, e levou lá para o Museu do Louvre, tá bom? Hoje, pessoal, as pirâmides aqui é as famosas Quéops, Khafre e Miquerinos, que ocupam lá o complexo de Gizé. Então, pessoal, hoje em dia a cidade do Cairo, e lá ao fundo a gente consegue perceber as pirâmides. Aqui tem outras construções aqui, ó, do antigo, então para você ver como é importante, como durou, né, pessoal? Opa! Então, pessoal, agora a gente vai entrar na questão da número 4. Ele fala da questão como é que passou da pré-dinastia para o período faraônico, né? Então a gente vai entrar aqui na história do Egito Antigo, que é estudado em 6 fases. Lá no PET só fala de 2, vou completar, tá bom, pessoal? O período pré-dinástico começou por volta, a gente pode falar até 6.000 anos, hein, pessoal, antes de Cristo, quando os novos pequenos estados foram estabelecidos em torno da economia agrícola, claro, em volta do Nilo, né, pessoal? Artesanato e uso de materiais, lembrando do Alto Egito e do Baixo Egito, né, pessoal? O período do Antigo Império, que é o segundo período, teve início a 2780 a.C. e ficou marcado pela unificação política
do império sobre a égide dos faraós. Então foi o Méfis lá, o grande faraó, primeiro grande faraó, que conseguiu unificar desde o Baixo Egito até o Alto Egito, que foi onde ele conseguiu criar o Império Faraônico. Então essa foi a grande diferença, pessoal, para responder a questão 4. Período intermediário, quando houve a recuperação do poder pelos nomos. Então, pessoal, sempre havia ali o pessoal do Baixo Egito tentando ocupar ali aquela região ali do Alto Egito, Médio. Então, pessoal, ali é uma área de constante batalhas, mas lembrando que durou milhares de anos esse domínio egípcio. Então a gente vai falar do Médio Império, estendeu-se até 1785 a.C. Depois, pessoal, vem um novo período intermediário, caracterizou-se pela invasão dos iscos, que se estabeleceu no delta do Nilo, então lá em cima, lá perto da Europa, até por volta de 1580 a.C. Depois o Alto Império, de 1580 a 1200 a.C., que foi marcado tanto pela expulsão dos riscos quanto pela guerra intensa com diversos povos. Né? Então, pessoal, nesse período aqui, dessa proximidade aqui da invasão dos iscos e depois essa descida, né, com guerras intensas, proporcionou a criação de estados como Constantinopla, cidades, né, como Constantinopla, Alexandria, enfim, são grandes estados importantes. Todas essas fases foram marcadas por personalidades específicas e eventos singulares, como o cativeiro dos hebreus. Depois houve o período helenístico, que é influência grega, que a gente vai ver quando a gente for estudar a Grécia, marcado pela expansão e domínio da civilização grega comandada por Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande foi uma figura importante aí, principalmente na fundação de Alexandria e também aí já havia antes, né, os povos macedônicos já tinham chego também no Egito, então a influência grega sobre os povos egípcios, tá bom, pessoal? E após o domínio helenístico, o Egito não teve mais um desenvolvimento autônomo, sendo subordinado por outras civilizações, como ocorreu na época da Cleópatra, em que o Egito tornou-se uma província dos romanos. Então a Cleópatra acabou, né, casando com Júlio César, e acabou Roma dominando o Egito. Então, quando a gente for estudar Grécia e for estudar Roma, a gente vai retomar um pouquinho a história do Egito, né? Agora o Egito sendo dominado por esses povos, né? Pessoal, agora a gente vai adentrar na segunda parte da aula, que fala um pouco da escrita, para vocês responderem a questão número 3, ok? Então, a escrita do Antigo Egito era organizada em formas de hieróglifos, mas existiam outras duas formas de escrita: a escrita hierática, escrita em formato cursivo para fins comerciais, e a escrita demótica, mais simplificada e mais popular. A escrita do Antigo Egito era chamada de hieróglifa, vem do grego hierógrafo, que significa sinal sagrado, e era primitivamente pictográfica, isto é, cada símbolo representava um objeto. Essa escrita era constituída de mais de 600 caracteres. Ok, pessoal? Então ela tinha uma certa, apesar de ser primitiva, tinha uma certa complexidade, era complexa também. Além da escrita hieróglifa, os egípcios usavam dois outros sistemas de escritas. A escrita hierática, como já falei, né? Esse daí já coloquei ali em cima. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho. O sistema demótico, que era mais cursiva, né? Que era mais usado no comércio, e o hierógrafo, pessoal, que eram essas figuras, que cada figura representava uma palavra ou uma frase, enfim. Então aqui a gente tem uma representação. Pessoal, foi através desses escritos que conseguimos descobrir, né, através da história, descobrir um pouco mais sobre a cultura do Egito, sobre esses faraós, que a gente vai falar um pouco. Eu até vou disponibilizar um vídeo, pessoal, que conta a história inteira do Egito, falando dos faraós, Ramsés, Méfis, enfim, porque são muita coisa, pessoal, que aconteceu no Egito. E na sexta-feira, a gente vai falar um pouco dos deuses também, que
também foi descoberta através dessas culturas, através dessas escritas e através dos achados arqueológicos nas pirâmides. Ok, pessoal? Então, o demótico também foi base ali da civilização, mas o hierógrafo foi base para as maiores descobertas da história. Tá bom? Então, essas são as diferenças aí do hierógrafo para o demótico. Pessoal, então a questão 3 e 4 a gente já tem elementos para responder, vou mandar esse material de apoio para vocês, e na sexta-feira a gente vai falar um pouco aí, falar de alguns faraós e falar dos deuses, tá bom? Porque tem uma ligação entre eles. Pessoal, até amanhã. Eu vou tentar, pessoal, chamar a aula no terceiro horário, às 2h40, as 3 turmas. Primeiro, a RG4, a RG5 e a RG6. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Vou pedir para os professores, se eles autorizarem, a gente vai fazer junto essa aula. Um abraço, pessoal, até sexta-feira no Meet. Até!